São quantos desafios a pessoa enfrenta diariamente, correndo atrás, batendo meta e como engajar pessoas nesse mundo tão caótico e doentio. E a gente é um melhor profissional quando a gente se dispõe a aprender sempre, quando a gente cuida do nosso corpo, da nossa mente e quando a gente se atualiza de conteúdos que nos colocam de fato algo de valor, né, cara? Olá, tudo bom? Aqui é a Alessandra Gonzaga, você está no Areneiê. Esse é o especial Carreiras. Você se lembra que a gente tinha o Carreiras sempre com algum entrevistado, a gente explorava a carreira de alguém, comentava sobre isso. Agora, nessa nova configuração do Arena, eu e a Camila De Favre vamos estar falando sobre questões ligadas à carreira. Então, a gente vai trazer competências importantes para a empregabilidade, desafios dos profissionais do novo milênio, coisas que a gente está lendo por aí que são importantes, né, Camila? Então, eu vou começar meio que apresentando a Camila me apresentando, entendendo como foi a nossa carreira, ou as Perfeito. nossas carreiras. Então, Camila, eu sei que tu é um caleidoscópio de possibilidades. Hoje a Camila é delegada da Polícia Civil e trabalha na área de relações institucionais. Mas ela já fez muitas outras coisas. Então me conta um pouco, Camila, das tuas principais transições de carreira. Então eu vou começar do meu lado te perguntando da tua carreira. Vamos. Passar em concurso público também já é um grande desafio, principalmente emocional, e é o que a gente está tratando aqui, a questão da inteligência emocional, de como se organizar para continuar Tá. estudando, cair, levantar, porque leva-se algum tempo, né. Começou aí essas mudanças. Quanto tempo tu levou para poder passar no concurso? Levei 3 anos e foi pouco, Ali, foi Nossa! pouco, Ali. Hoje em dia leva mais tempo. Tá aí essa realidade que eu preciso que tu traga. Eu não conheço esse mundo. É E é um difícil, grande mercado de é concursos no muito, e Brasil. hoje em dia se profissionalizou muito mais do que antigamente. Na minha época, a gente tateava muito, não tinha nenhuma ajuda da mídia, não tinha da TI, não tinha Uhum. da IA, então nós nos debruçávamos mesmo nos livros, Uhum. cadernos e aulas. Nossa. Então e era muito difícil tu conhecer pessoas que já tinham passado. E tu já tinha feito faculdade de direito? Tinha feito faculdade de direito, já sabia, já tinha descartado outras hipóteses e sabia que eu ia fazer concurso público. E já sabia que queria a polícia ou ainda estava aberta possibilidades? Estava aberto. Tá. Estava aberto, mas assim, por isso que é tão importante a gente se conhecer. Quando a gente se conhece de verdade, essa etapa já é ultrapassada, porque daí tu já foca no concurso que tu deseja. Tá. E isso já auxilia no tempo que tu vai gastar. Claro. Porque se tu não te conhece, tu acaba pensando assim: "Ah, eu". Primeira coisa é pensar se tem ou não tem perfil de liderança, porque se tu tem perfil de liderança, já descarta uma série de carreiras que tu não vai estudar, tu não vai focar e perder teu tempo. Uhum. Não, eu não gosto de liderar, meu perfil é assessoramento, ok, então descarta as outras carreiras. Mas assim, eu não sabia. Então, eu fiquei estudando para desde assessor, assistente, para cargos de carreira como Ministério Público, promotoria, magistratura, para delegado da Polícia Civil, da Polícia Federal também. Nossa, legal, E legal. naquela época tinha o teste vocacional de praxe, alguns jovens faziam, outros não faziam, mas eu super recomendo. Eu acho que Claro. tem que investir, porque tu vai economizar tempo, economizar vida. Então, escolhendo bem a sua carreira, que também não quer dizer que lá para, né, daqui a um tempo, tu não vai fazer uma guinada, vai dar uma pivotada, que nem eles chamam na tecnologia, Uhum. mas tu pode ser que mude. Porque nós somos mutáveis, né, isso que é a beleza do ser humano, da vida, é a gente poder se organizar, conhecer novas habilidades nossas também. Uhum. Show de bola. Tá, então essa foi a primeira grande transição, foi entrar no concurso público. E vou segurar a próxima, porque eu sei que teve uma coisa no meio do caminho que tu também tu fez também um podcast, Camila, é isso? Fiz um podcast também. Durante a pandemia, baixou muito os índices da criminalidade e nós estávamos um pouco ociosos, a gente, Vai, né. estão vindo todos agora, né, todos os que estavam reprimidos, eu acho que veio tudo agora. Vieram agora, é Aham. sazonal. Então,
Eu tinha necessidade de fazer mais, porque eu sempre fui muito hiperativa, muito executora, tive sempre muita energia, preciso gastar energia. Então, tive a ideia de gravar fazer um podcast que fala de carreiras também. Por isso que eu me conectei tanto contigo. Intuitivamente já tinha algo guardado, que é o podcast Stardust, que ele visa conectar pessoas. O que que é Stardust? É poeira de estrelas, porque nós todos somos pedaços E de ele ainda existe, poeiras de Camila, não? estrelas. Existe, tá no Spotify. Olha que Tá no legal! Spotify. Tem também vários episódios, eu entrevisto pessoas, diversas carreiras, desde magistradas, promotoras, Pronto, ó, já fica esse delegados da link para Polícia nós aqui, Federal. que É muito legal! bacana. E assim, pessoas que tiveram carreiras diferentes e todas acreditaram em si mesmas e correram atrás, tiveram às vezes estavam numa profissão que não eram felizes e trocaram e foram. E a dica delas e de gerações diferentes também, de Uhum. idades diferentes, e também entrevisto pessoas, assim, da área de tecnologia, também de Que vai inovação. ser a nossa intenção aqui agora, mergulhar porque tu veja, tu trouxe o Stardust numa época da pandemia, que tem muitas condições que se mantém, até tem, mas tem outras coisas que aconteceram de lá para cá, que a gente está completamente embasbacado, né. Quando a gente estava montando as pautas, gente, dos próximos programas de carreiras, uma das coisas que nós vamos falar é sobre a IA. O final do ano passado, de 25, eu tô pensando aqui, né, isso aqui depois vai ficar nas redes, foi um boom de preocupação com a IA, a gente vai se debruçar com isso com cuidado nos próximos episódios. Ou seja, tu falando me veio à cabeça de que os podcasts também têm suas carreiras, ou seja, Com certeza, tudo tem um vários. ciclo, Exato. tudo tem um período na vida que aquilo ali faz mais sentido, depois às vezes a gente revisita uma coisa do passado e diz: "Nossa, tá voltando a fazer sentido hoje". Então eu acho que isso é que é muito bacana. Eu quando fui estudar a minha tese, Camila, eu fui primeiro para a área de eu ia falar sobre jornada da heroína nas mulheres, voltado Uhum. para liderança, para mulheres líderes. Que bacana. Eu queria estudar liderança feminina, que era uma coisa que eu já adorava falar, só que cortaram meus naipe. Aí com as questões todas burocráticas do doutorado, eu perdi as professoras que iriam poder me orientar, uma era da psicologia, outra da administração, porque o tema estava bem no meio. E o meu professor, falecido professor Sidney, chegou para mim e disse assim: "Olha, Ali, eu sobre liderança feminina não dá, não vou ter repertório de material, mas a minha área é carreira. Ou melhor, Ali, carreiras". E já Olha só. começou com S. E eu não tinha entendido bem o que ele dizia, ele disse assim: "Então vamos fazer assim, ó, esse teu projeto tu vai ter que botar fora", tinha mais de 50 páginas aprovadas já. Ai, que tristeza. Lixo. "E tu vai pegar". A única coisa que eu acho que dá para aproveitar é que dá para seguir falando de mulheres. Ah, e hoje a gente vai aproveitar aqui. Exato. E aí esse é o ponto. Então, primeiro, a gente aproveita pelo processo e a gente pode reconfigurar no plural essa tal dessa carreira. Então, às vezes, numa fase da nossa vida, a gente vai ser uma coisa e aquilo ali é o que precisa naquele momento. Mas hoje em dia a gente já sabe que vamos trabalhar por muito mais tempo. Com certeza. A gente imaginava, não imaginava, Camila, com 60 nós de pantufa já dentro de casa? Sim, é o exemplo que nós tínhamos das Não vai nossas rolar, avós, galera. nossos avós. Não vai rolar. A Não vai. pantufa não vai chegar tão cedo. E acho que não vai chegar Talvez não mais. chegue, né. Talvez não chegue, porque da pantufa para a cova tá É muito perto, perto, né. é um A gente passo. assim que a gente coloca, assim, não preciso mais fazer nada, estudar nada, estar tu não precisa mais estar aqui. É. E A o vida corpo é é essa assim. produção de conhecimento e aprendizado. E nós somos uma antena, eu acredito que nós somos uma antena receptora. Uma vez quando essa antena para de receber, para de instigar, para de buscar algo, ela vai perdendo a sintonia e É, vai morrendo. é, Então a gente não pode parar. A gente vê muitos casos de demência de pessoas que logo se aposentaram. Se é verdade. aposenta e começa a demência, e principalmente homens. As mulheres tendem a não ter com tanta facilidade, porque elas acabam se aposentando e têm muita atividade ainda. Cuidam dos netos, ajudam em casa, movimentam, Tem algum trabalho negócios. manual, fazem alguma coisa com as mãos, né, algum artesanato, Exato. alguma costura. Ou seja,
Nós precisamos manter nossos cérebros ocupados, nossos corpos ocupados, então tem toda uma relação da musculação, do exercício, atividade física com a saúde cerebral. Ó, nós já virou o programa de saúde cerebral. Mas entenderam? A gente Tá tudo tá conectado. tudo conectado e a gente é um melhor profissional quando a gente se dispõe a aprender sempre, quando a gente cuida do nosso corpo, da nossa mente e quando a gente se atualiza de conteúdos que nos colocam de fato algo de valor, né, Camila? Perfeito. Que tá cheio de material online, mas também tem muito curso para vender curso, curso para ficar rico sentado dentro de É, casa. Não, né, gente, não vai rolar, não vai rolar aquela fortuna porque de repente você encontrou a chave do sucesso que algum guru te deu. E talvez, ok, se você conseguir, boa sorte, mas o nosso trabalho, eu acho que aqui, Camila, vai ser primeiro refletir sobre a vida, sobre as carreiras e trazendo dicas com base em ciência, com base em dados, com base na nossa experiência, especialistas que a gente vai poder ir atrás perfeito. e dizer: olha, o que que dá certo? Como é que a gente faz uma carreira de sucesso, né? Exato. E a gente pode chamar também neurocientistas, Uhum. pessoas que também mesclem toda a gestão emocional com a ciência e a importância, porque nós somos muito mais que os robôs. É. Eu não acredito que o ser humano vai perder pela tecnologia, não. Nós vamos ganhar se conseguirmos trabalhar em conjunto, porque É. ela veio para somar. E eu acho assim também que nós temos que fazer o bem e compreender e trabalhar em conjunto. Mas Ali, fala um pouco da tua carreira. Ah, Conta um pouco de ti, dessa tua trajetória maravilhosa. Ontem a Ali que legal. lançou o livro dela, O que Cabe na Sua Bolsa. É um livro maravilhoso, muito emocionante, que conta a história de 7 mulheres, que simboliza cada mulher tem um objeto dentro da bolsa, e elas vão tirando e representa algo além Desse objeto. desse objeto, algo muito profundo, uma dor. E é um trabalho muito bonito que conecta várias pessoas, várias mulheres e homens também, porque todo homem tem do lado uma grande mulher, uma mulher que também que se respaldou, uma mãe, né, então a gente precisa estar juntos. E eu achei tão bonito ontem, a Ali estava junto com o Marcelo, o marido dela, falando justamente disso, da importância da conexão entre o feminino e o masculino. Para psicologia analítica, a gente vai ter nas mulheres o grande desafio de descer para o play, como a gente diz, de trabalhar a sua agressividade de uma maneira positiva e trazer assertividade à sua fala. Se a mulher é vista como um ser mais empático e mais ligado ao cuidado do outro, ela precisa saber estabelecer limites. Isso. Ela precisa saber o que importa para ela e pedir ajuda quando necessário. As mulheres ainda têm uma necessidade, e aqui eu estou falando de inconsciente coletivo mesmo, com base nessas mulheres que acompanho aí há anos nos programas de mentoria, elas têm que entender que se for por osmose ou por adivinhação, as pessoas não vão oferecer ajuda. Não. Elas vão precisar dizer para suas famílias, para seus colegas, para seus amigos, para seus parceiros, o que importa, o que não importa, o que desejam ou não desejam. É. Elas têm que se aprender a se posicionar. E os homens? Os homens que que de alguma maneira se colocam a investigar a alma, seus sentimentos, seus posicionamentos, seus valores, são pessoas melhores, são pessoas mais Uhum, integradas à sua experiência. Então, é como tu disse, nós temos os dois, masculino e feminino. uhum. Essa briguinha de, ai, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, que bobagem! É uma Que bobagem. bobagem, né? Tá aí você é uma delegada de E os polícia. homens precisam, pedir ajuda também, porque eu fico pensando, como é difícil tu ser um grande líder ou uma mulher, uma liderança feminina também, de uma empresa, né. Então, assim, são quantos desafios a pessoa enfrenta diariamente, correndo atrás, batendo meta, e como engajar pessoas nesse mundo tão caótico e doentio, né, que as pessoas estão, assim, realmente só reagindo. É, isso. Ninguém olha para dentro de si, só reage e acha que é espelho o tempo inteiro, né, fica batendo boca e com uma energia ruim. Então, assim, precisa
ajuda, precisa de focar, olhar para dentro e pedir uma ajuda técnica, uma ajuda psicológica. Então a nossa intenção aqui, eu acho que é importante, porque somos 2 mulheres, vamos falar de carreira, é profissionais de todas as idades, de todas as raças, de todas as orientações sexuais, de todos os sexos, que essas pessoas possam se conectar com o espírito do tempo no mundo do trabalho. E essa talvez, agora puxando para minha carreira, sempre foi a minha inquietação, sabe, Camila? Porque quando professora de faculdade, que foi a minha carreira, que é ainda que mais longeva, é a Uhum. que mais eu sou uma professora que foi fazendo outras coisas no meio do caminho. Tá. Tipo assim, tem o meu núcleo central é Inquieta. essa professora. É. Então, minha primeira formação é jornalismo. Eu fui depois para um mestrado, primeiro um MBA, que o Marcelo sempre fala, ele sempre esquece do MBA. É verdade, teve um período ali que a Lu era pequena, que eu fui fazer um MBA em gestão empresarial, numa época em que não havia MBA online, Aham. e a minha intenção lá era conseguir ter vocabulário. Porque Sim. eu, como acompanhava empresas, as pessoas falavam coisas, Uhum. indicadores, BSC, Um monte de programa, siglas. processo de gestão. É, e eu ouvia aquelas coisas, o que, que é isso? Onde é que está o glossário dessa gente, né? E aí o MBA me deu um pouco desse glossário. Aí, impressionada com essas diferenças das mentes das pessoas e do efeito dessas mentes no contexto do trabalho, eu fui fazer o mestrado em psicologia. E naquela época dava para pular assim, Uhum. porque o que eu fui fazer era um mestrado em psicologia com uma certificação internacional para aplicar em gestores. Então, sem querer, era uma Uhum. psicologia do trabalho Sim, olha que interessante. que hoje em dia já tem mestrado em psicologia organizacional, mas, poxa, na época eu tô falando de 2007, não tinha muito essa 20 anos clareza. atrás. É, 20 anos. fiz toda uma justificativa de ser uma pessoa fazendo um mestrado em psicologia e não ser psicóloga, foi necessário na época por causa dessa certificação internacional, que era uma certificação em inteligência emocional. Aham. E aí esse virou a minha cachaça, virou Sim, meu eu olho pra virou ti aí. é, A aí é. a E aí Iê. nasceu a Conexão IE. Então, em 2008, quando a gente foi para o primeiro certificação internacional, para trazer o primeiro teste de quociente emocional, que era um teste chamado MISKIT, teste muito técnico, muito acadêmico, muito aplicado em contexto clínico e organizacional no mundo inteiro, é um teste da Universidade de Yale. Quando a gente trouxe esse teste para o Brasil e nasceu a Conexão IE, ali eu encontrei de fato o tal propósito de vida. Na época a gente só botava assim na internet. O que mais ia no mundo? Quem nos acompanha há muito tempo sabe disso. Uhum. A megalomaníaca, né? A Sim. intenção era que se pudesse falar mais sobre inteligência emocional, sobre nossas competências socioemocionais. Então, de lá para cá, foi o doutorado em gestão de pessoas, essa mania de falar de tudo e todos, escrever a respeito, que é o jornalismo que me deu. Sim, a Então, tua veja, veia jornalística eu está nunca vou aí. perder. E Claro. acho que também é a natureza mais longeva. É comunicadora. Então, como a gente vai trazer isso nos formatos das mídias? Como é que a gente vai? Daqui a pouco eu digo, em breve seremos um holograma, né, Camila? Sim. A pessoa vai lá e liga. Eu tive um aluno que disse: Ah, eu queria você de vez em quando para analisar a vida. Eu digo, pronto, né? Vai ter. Compre seu. Em breve em sua Apple Store, né? O que Terapia você pensa hologrâmica. sobre isso? Eu tô brincando aqui, mas tem um professor chamado Richard Boyatzis, que ele é um dos parceiros do Daniel Goleman no outro teste que a gente certificou, que é do Goleman, que eles fizeram não é avatar, como é que chama? Um holograma Uhum. dele, como se fosse um avatarzinho, no MIT. E o Boyatzis já disse que se vocês têm alguma dúvida, perguntem pro meu avatar, porque ele sabe muito mais que eu. Olha só, meu Deus. Ou seja, gente, a gente vai precisar trabalhar a nossa mente, trabalhar o que a Uhum. gente escuta, trabalhar o que a gente estuda, porque no mar de informações que nós temos acesso hoje na internet, tem muita porcaria, Tem, tem muito lixo. tem muito lixo. Então, longe de nós dizer o que você precisa ler ou ouvir, mas a nossa intenção vai trazer algumas sugestões, né, Camila? Perfeito, isso aí. A minha carreira ligada à inteligência emocional, ela começou mais tarde, intuitivamente. Acho que Ai, depois do podcast também. ah, Foi chegando, eu assumi um cargo dentro do departamento que eu trabalhava, que é o Departamento de Combate a Crimes Organizados, da Polícia Civil, que é o DEIC. Eu assumi um cargo de gestão administrativa e é o maior departamento da Polícia Civil.
combate crime organizado, né, então assim, bem masculinos, Nossa, 16 imagino. delegacias, mais ou menos 22 delegados, maioria homens também, só tinha eu e a Marina, de mulheres. E aí, eu comecei a sentir necessidade de ter conhecimento na área de gestão, mas na área de gestão, na questão de relações pessoais mesmo, ligada à inteligência emocional, recursos humanos. Foi aí que eu fiz uma especialização no Business Behavior Institute de Chicago, que também é uma organização internacional, e senti a necessidade de conhecer a nomenclatura e saber Sim. aplicar Aham. e ver, e enxergar a pessoa, né, o servidor público, e ver onde é que ele se encaixava. Se ele não estava feliz em alguma delegacia, alguma divisão, qual é o lugar que ele poderia florir, qual é o lugar que ele poderia entregar algo a mais e satisfazer também a gestão e, né, o delegado, o responsável pelo órgão policial. E aí eu comecei a fazer o curso, e foi também na pandemia. Olha Então lá. a pandemia me abriu caminhos, né. E eu acho que muitas pessoas também tiveram, Aí a gente ter acesso às mudanças, coisas que né. lá fora estavam era impossível a gente fazer uma formação antigamente, tipo essa que eu fui lá de 2008, né. Era muito caro, tu pega, tu paga, tu vai, tu pega um avião, tu fica, tu é um investimento, Imagina! mesmo com o dólar baixo, porque em 2001, a primeira vez que eu morei fora, não, 2000, desculpa, era o dólar um por um, Camila. É, Tu já pensou? é. Então, era impossível hoje com esse dólar tu fazer uma Não. formação. Hoje não é mais, gente. É, Então isso também é muito legal. é. Todas as grandes faculdades do mundo têm cursos online. Todas essas formações têm possibilidades de acesso muito facilitado. Então acho que a pandemia já começou a facilitar para nós. E acho que hoje em dia é só saber onde procurar, né? Exatamente. Eu e a Alessandra, a gente não se encontrou em Londres por muito pouco. Olha lá, Nós 2 moramos em Londres, mais ou menos na mesma época também, mais uma coincidência. mas não, tem muitas coincidências. Impressionante. E foi na primeira conversa que eu fiz com a Camila que eu fiquei sabendo disso. A gente já tinha conversado um pouco e eu digo, pá, mas olha que legal. E era uma época isso, né, Camila? A gente pegava um mapinha na mão Assim, e não tinha Waze, não tinha nada disso. desembarca no E aeroporto, procura onde pega é o que vai mapa, ficar. encontra o apartamento, E era isso. e tudo em inglês, aquele E inglês agora com eu morro de medo sotaque, de né, pensar da fila ir britânico. pra lá. Morro de medo. Ai, eu também. Eu morro de medo. Pronto, já fez mais Já uma quero coisa ir do junto. nome. Quero ir junto, vou ficar ali controlando. É, baixa pessoa. Então tá, né? E é isso, já deu pra gente pegar uma ideia do que vai ser isso aqui. Sim. Então, Camila, assim, ó, prometemos muito, entregamos um pouco, né? Mas a intenção vai ser ter possibilidade de perguntar para as pessoas que temas vamos falar, que assuntos estão na pauta, que coisas são interessantes para falar no torno da carreira. E vamos assumir assim no singular como um grande tema carreira, entendendo a carreira do ser humano e cada uma das possibilidades de carreiras que a gente pode viver vida fora. Com certeza. Nossa, Não, eu estou ansiosa para começar, né, as nossas entrevistas, também a gente está listando as pessoas, isso. nossos futuros entrevistados, e bora lá. Bora lá. É isso, pessoal. Então a gente vai fazer então essa série chamada Carreiras. Porque é isso, porque as carreiras estão sempre em movimento, porque nós estamos sempre em transição, ou aprendendo algo que ainda a gente não aplica tanto, ou aplicando algo que a gente já não tem mais muito gosto, mas que ainda não tem conhecimento para a próxima etapa, ou o que que faz para o próximo giro de carreira. Como é que é o nome que tu disse? Pivotar, né? Pivotar. Que daqui a Nós pouco a gente estamos precisa se pivotar para sim, alguma outra pivotar. coisa. E nós vamos aprender, né, o mais gostoso do podcast é da gente aprender junto com os ouvintes. Isso aí. Juntos com os ouvintes, com os entrevistados, com os temas que trouxermos aqui, com uma com a outra. Exatamente. E é isso aí, gente. Então, até o próximo Arena IE Carreiras. Até mais.